Boa noite, amigo. Recebemos com muito prazer a doutora Luciana Regis, que é delegada da Polícia Federal e é chefe do Departamento de Imigração. O que esse Departamento de Imigração faz, Luciana? É uma delegacia especializada em controle migratório, ou seja, aquele controle de passaporte de entrada e saída, quer seja os viajantes chegando pelo aeroporto dos Guararapes, pelo Porto do Recife ou pelo Porto de Suape. É responsável pelo registro dos estrangeiros residentes no Brasil. Um estrangeiro, quando ele vem residir legalmente no Brasil, ele deve procurar a Polícia Federal para emitir o documento adequado e registrar sua permanência no Brasil. E ela lida com essa questão da imigração no âmbito da Polícia Federal em Pernambuco. Qualquer pessoa estrangeira pode pedir esse direito de ficar morando aqui? Sim, em tese qualquer pessoa pode pedir, né? Mas a lei estabelece alguns requisitos para que você possa vir morar no Brasil. Então, por exemplo, você pode pedir para permanecer legalmente no Brasil porque você tem filhos no Brasil, porque você tem um cônjuge brasileiro, ou porque você conseguiu um trabalho aqui, ou porque você veio estudar aqui. Ou porque gosta daqui também. É. Às vezes também, né? É, mas aí o gosta geralmente tem que vir atrelado a uma circunstância que autorize a permanência no Brasil. Então, Luciana, recentemente nós tivemos aí a notícia de que a carteira de identidade do Brasil está mudando. O passaporte vai mudar, não? Veja, o passaporte, a partir de setembro, nós vamos apresentar uma nova versão, mais moderna, mais bonita, mais segura do passaporte. O passaporte brasileiro, hoje em dia, o documento físico, é um documento de altíssima qualidade, feito na Casa da Moeda, é um documento eletrônico e, a partir de setembro, nós vamos emitir uma nova geração de passaportes ainda melhor. O passaporte brasileiro vale uma fortuna aí no comércio ilegal pelo mundo, né? Que as pessoas utilizam esse passaporte que foi roubado, ou foi furtado, ou o que foi, para entrar em país errado. Também é muito cuidado isso. Então, o passaporte brasileiro deve ter todos os recursos de segurança, por isso, né? Veja só, hoje em dia, a maioria dos passaportes são documentos muito seguros. Eu não posso dizer que eles são impossíveis de falsificar, mas eles são muito difíceis de falsificar. São muitos recursos de segurança, muitos itens de segurança. No Brasil, só quem emite passaporte é a Casa da Moeda. Então, ele é feito em papel moeda, ele é um documento que tem um chip em um local da capa, ele tem uma costura especial, ele tem uma tinta especial, fibras que acendem. São muitos itens de segurança. Então, falsificar, fazer uma cadernetinha daquela é muito difícil. E por que o passaporte brasileiro vale tanto dinheiro? Ele vale tanto dinheiro porque ele não é para ser falsificado, nem para ser copiado, mas é para ser usado por um impostor. Hoje, o problema deixou de ser falsificar passaportes, mas a utilização por um impostor. Então, a pessoa que quer usar um passaporte e não pode usar o seu próprio, ela tenta adquirir nesse mercado negro um passaporte brasileiro verdadeiro com alguém que se pareça com ela para tentar fazer uma imigração ilegal. São chamados impostores. Então, assim, e o passaporte brasileiro ele tem essa vantagem, entre aspas, porque a nossa população é muito miscigenada. Então, com qualquer rosto, você pode ser um brasileiro. Então, dificilmente você vai olhar para uma pessoa e vai dizer, olha, esse aqui não tem cara de brasileiro. Qualquer cara tem cara de brasileiro. Tem brasileiro com cara de japonês. Pois é. Um bocado, né? Então isso... Oi aberta, assim, se você vir uma pessoa com a fisionomia asiática num passaporte brasileiro, isso não levanta suspeita. Ele pode ser brasileiro realmente. Outro, Luciano, é fácil tirar o passaporte? É facílimo tirar o passaporte. É só ir à internet, ao site da Polícia Federal, www.pf.gov.br. Tem um passo a passo bem autoexplicativo, é só ir clicando, preenchendo o formulário. Ao final do preenchimento vai ser gerada uma guia de recolhimento para a União. Feito o pagamento, é só retornar ao site, agendar dia e hora da sua conveniência para comparecer ao posto, aqui em Recife, no Shopping Rio Mar, em Caruaru, no Shopping Difusora, ou em Salgueiro, na Delegacia de Salgueiro, e fazer o passaporte. Então, é muito fácil. Quer dizer, quem não morar nessas 3 cidades tem que fazer uma viagemzinha. Isso, vai ter que se deslocar. Agora, dura quanto tempo para a emissão? Claro que deve ter os casos de urgência de saúde ou de coisa, né? Mas coisa normal, quantos dias demora para um passaporte ficar pronto? Hoje, a gente trabalha com 6 dias úteis entre o comparecimento para a fotografia e a entrega do passaporte. Mas geralmente chega antes disso, chega com 3, com 4 dias úteis, mas o prazo são 6 dias úteis. E entre você fazer o procedimento
e data disponível para agendamento. Nesse momento, agora, início de agosto, a gente tem vaga para amanhã. E criança, bebê precisa de passaporte? Todo mundo precisa de passaporte. Bebezinho precisa de passaporte. Para sair do Brasil, na verdade, o documento é o passaporte, com a exceção daqueles países do Acordo Mercosul. Para alguns países que são signatários do acordo sobre documentos de viagem com o Brasil, é possível sair com o RG. Aí, lembrando que não pode sair com a carteira de habilitação. Você não pode ir para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai com a habilitação, mas você pode ir com a sua carteira de identidade, com o seu RG. Ô, doutora Luciana, por que a senhora, de vez em quando, está passeando pelo aeroporto e para o Suape? Vai passear aí no aeroporto e Suape? O aeroporto por conta dos voos internacionais, porque a sede da delegacia é lá. E Suape, porque Suape também tem um fluxo de imigração de tripulantes muito intenso. Suape é um porto muito movimentado, com navios de longo curso. Então, a gente tem uma estação lá, tem policiais federais trabalhando no porto para fazer o controle migratório desses tripulantes que chegam e saem de Suape com muita constância. É porque esses tripulantes de navio, às vezes o navio passa 2, 3 dias aqui e eles saem, né? Eles saem. Mas fazem... igual ao turista estrangeiro, ele tem que ter o passaporte, tudo. Isso. Com o tripulante tem um regramento um pouquinho diferente, porque ele tem ou o passaporte ou um documento chamado Seaman's Book, que é como se fosse uma mistura de passaporte com carteira de trabalho, que indica que ele é tripulante. Então, ou ele tem o passaporte ou ele tem o Seaman's Book. Mas ele também faz controle migratório de entrada quando chega e de saída quando vai em direção a outro país do exterior. E quando chega o turista estrangeiro, que vem Hoje a gente só tem voo da TAP. Nesse voo da TAP, o que é que a Polícia Federal fiscaliza nele? Veja, o estrangeiro, para entrar no Brasil, ele tem que cumprir os requisitos da lei brasileira para entrada de estrangeiros. Então, ele... tem países que o Brasil existe visto, né? Isto. Se existe lá, existe aqui também, né? Isso. Em geral, a regra é a da reciprocidade. Exigimos visto para aqueles países que exigem visto dos brasileiros. Mas há exceções, como é o caso dos Estados Unidos. Hoje a gente já não exige mais visto para os americanos, embora os Estados Unidos ainda exijam vistos para os brasileiros. Parece que é também o Japão, a Nova Zelândia... E Canadá. E Canadá, né? Isso. O princípio da diplomacia da reciprocidade foi mitigado, foi abrandado em relação a esses países especificamente. Mas o que é que a gente observa ali na cabine? Se o país exige visto, se o visto existe, se é verdadeiro e se está no prazo. Se ele é turista, vai ter que observar aqueles outros requisitos. Ele tem que apresentar meios de se manter aqui sem trabalhar, ele tem que apresentar uma reserva de hotel, algum dinheiro para ficar aqui. Então, ele não pode estar na lista de procurados da Interpol, né? Então, a gente vai avaliar se aquele turista tem as condições, de acordo com a lei, de entrar e de permanecer no Brasil no prazo que ele afirma que vai permanecer. Doutor Luciano, eu assisto muito um programa chamado Aeroporto, que passa aí num desses canais pagos, e é comum no aeroporto de São Paulo, onde eles fazem, pegar gente que não tem condição de ficar e ele manda de volta. Aqui a senhora também manda de volta? Mandamos. E a empresa aérea é obrigada... Isso. É uma regra de aviação internacional, né? Ela é obrigada a repatriar o viajante que foi impedido. Isso é comum aqui ou não? Já foi mais comum quando havia mais voos. Hoje em dia é mais raro por conta da redução dos voos que ainda não voltou ao volume pré-pandemia. Mas era até bastante comum. Agora, essa delegacia do aeroporto fiscaliza muito também o negócio de droga, né? Quando pega as pessoas suspeitas, né? Isso. E tem um pessoal que é cobra, ele sabe quem é suspeito, não sei como é que ele aprendeu aquele negócio. Vivência. Ele vai lá e aí chama a pessoa para uma salinha, essa tal salinha. Nessa salinha, muitas vezes, tem sido pego carregamento de droga, né? É importante, esse trabalho é feito ininterruptamente. A equipe que trabalha no aeroporto dos Guararapes, eu tenho muito orgulho de dizer, é muito boa. A senhora tem uns cachorros, tem? Temos cães, sim. Paga com o quê? Com ração ou com dinheiro? Paga esses cachorros como? Os cachorros são excelentes. A gente tem bem tratados? Super bem tratados, super bem treinados. A equipe do canil também é maravilhosa.
E esse trabalho acontece corriqueiramente, faz parte da diária do aeroporto. Quer dizer que a Polícia Federal tem um departamento de canil. Sim, nós temos um canil aqui. E esses cachorrinhos, às vezes, fazem a desgraça de muito... É cachorrão, né? Cachorrão, né? E as pessoas, às vezes, ficam com medo quando está embarcando, ele vai lá cheirar as malas, mas quem está tranquilo não tem problema, né? Não, e os cães, assim, não tem registro de ataque, né? Eles não são cães violentos, de forma alguma, né? Eles são super bem treinados e super obedientes. Não precisa ter medo deles. Eu sou uma pessoa que, assim, já tive muito medo de cachorro e me curei convivendo com estes cães. Quer dizer, está íntimo desses cachorros, né? Eles são Como é o fora nome? de série. A gente tem Cora. Cora. Eita, agora acho que eu não me lembro mais o nome. A gente teve uma que se aposentou recentemente, a Brita. Ele ganha aposentadoria? Ganha aposentadoria. É chique, né? São chiques demais. Agora, a demora nessa entrada, a Polícia Federal procura fazer o possível para ser o mais rápido possível. Isso, a gente procura fazer o possível para dar velocidade. Mas se a gente tiver que optar entre segurança e velocidade, nós vamos optar sempre pela segurança. Então, se tiver uma retenção, é porque alguma coisa está precisando de uma análise mais detalhada. E quem fica naquelas cabines? São funcionários da Polícia Federal ou é terceirizado? Nós temos policiais, nós temos funcionários do quadro administrativo da Polícia Federal, que são concursados, mas não são policiais, e temos alguns terceirizados. Mas terceirizados bem treinados, né? Isso, bem treinados, mas sem a habilitação para fazer tudo o que o policial faz. Então, os terceirizados, eles têm um rol de habilidades, de habilitações no sistema reduzido. Eles só podem fazer certas coisas. Então, por exemplo, se passa um passaporte ali naquela máquina, naquela leitora, que ela dá um problema, o sistema trava e é o policial que vem concluir a entrevista e destravar o passageiro. Agora, o percentual de pessoas que tentam entrar irregularmente é alto ou é pequeno? Aqui, pelo aeroporto, ele é pequeno, porque aqui a gente já está fazendo o segundo filtro. Foi feito um filtro lá na saída, no país de saída, e aqui é um segundo filtro. A imigração irregular no Brasil, ela é um problema maior nas fronteiras secas, né? O Brasil é um continente com um contingente de fronteiras gigantesco, então essa imigração ilegal, ela acontece mais na fronteira seca, é tentar atravessar nas fronteiras amazônicas, ou no sul do Brasil, ou no Mato Grosso. Então essa imigração irregular, ela tem a característica maior na fronteira seca do que num aeroporto. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Luciana Regis, que é delegada da Polícia Federal e cuida do setor de imigração. Luciana, chega muita gente em Fernando de Noronha de barco. Isso. É fiscalizado lá? Tem Polícia Federal também. Nós temos um posto avançado em Fernando de Noronha, que funciona todos os dias do ano. E tem Polícia Federal lá também fazendo controle migratório e controle de entrada e saída desses veleiros. Deve ser um problema da briga para trabalhar lá, né? Trabalhar no paraíso, né? As equipes são trocadas a cada 30 dias. A cada 30 dias tem uma nova equipe. A mordomia é só 30 dias. Mordomia, não. É o fato de você trabalhar no paraíso. Só fica 30 dias, né? A cada 30 dias tem uma nova equipe. E a senhora vai lá? Ainda não fui. É uma vergonha, né? Um negócio desse. A chefe tem que estar lá para ver como é que esse pessoal está trabalhando. E o pessoal de barco que chega aqui no Cabanga? Também é fiscalizado aí pelo Núcleo de Polícia Marítima. Que também faz controle migratório e controle de entrada e saída desses veleiros. Então, inclusive, a gente monta uma operação bem grande na época da regata, né? Sim, e esse pessoal lá, e esse pessoal em Fernando de Noronha, tem os mesmos equipamentos que tem no aeroporto? Temos os mesmos equipamentos em Noronha, no Porto do Recife, para ser utilizado no Cabanga. Nós temos estações móveis que são utilizadas a bordo dos navios de cruzeiro. O mesmo equipamento tem uma malinha e é embarcado nos navios quando a gente precisa fazer a imigração a bordo de navio. Está se anunciando que a temporada de navios está voltando, até porque agora dragaram o porto e o navio não precisa ficar a quilômetros de distância, 20 para a estação dos passageiros, já vai poder passar lá. E a senhora já está se preparando para receber esses cruzeiros? Já estamos com todo o planejamento pronto para receber esses cruzeiros. Essa era uma operação que a gente fazia de forma corriqueira até 2019, foi suspensa e agora a gente está retornando. Muita gente? A previsão é de bastante gente.
E eu vejo que a senhora anda muito por Suape, mas anda pelo Porto do Recife também? Também, quando é necessário, sim. Mas o Porto do Recife tem um volume muito menor do que mas o Porto de tem um navio Suape. de carga lá, né? Suape também é carga, né? Mas como é muito, muito grande o volume, o número de imigrações feitas em Suape superem bastante o Porto do Recife. E esses aviões de carga que chegam no aeroporto, a tripulação também é fiscalizada? Toda a tripulação é trazida para a gente para fazer fiscalização. Agora, claro que esse tratamento com esses tripulantes já é diferente, porque os caras viajam todo dia, né? É verdade. Inclusive, tem até uma particularidade. O tripulante, ele tem uma carteira internacional de tripulante. E, geralmente, a gente não carimba o passaporte do tripulante. Confere a documentação, passa na leitora, mas não carimba. Porque inviabilizaria eles. Eles teriam que ficar constantemente trocando de passaporte, porque as páginas ficariam cheias muito rapidamente. A pessoa pode, Luciana, viajar para o exterior com o passaporte em dia e voltar com já ele vencido? Veja, em geral, isso pode acontecer. Por quê? Você está fora do seu país e quer retornar para o seu país. Se a imigração daquele local permitir que você retorne para o seu país com o seu passaporte vencido e se a companhia aérea quiser lhe embarcar, é possível o retorno. Na pandemia isso aconteceu porque o atendimento nos consulados ficou difícil. Em geral, isso não acontece por quê? Porque a companhia aérea ela é obrigada, pelas regras da aviação civil internacional, a só transportar passageiros com documentos de viagem válidos e em dia. Então, o que é que geralmente acontece? Se o seu passaporte vence no exterior, ou você procura uma repartição consular brasileira para emitir um novo passaporte, ou pede a essa repartição a emissão de um documento mais simples, chamado autorização de retorno, que é só uma folha de papel que o consulado faz, e ela só serve para você sair daquele local de onde você está de volta para o Brasil. Aqui, quando a pessoa chega, a gente retém essa autorização de retorno. Porque uma curiosidade, alguns países, eu cito especificamente os Estados Unidos, só aceitam os passaportes válidos por 6 meses. Se for menos de 6 meses, ele não aceita. E foi maravilhoso você tocar nesse assunto, João. Isso não é verdade. Isso não? É uma lenda urbana altamente disseminada. É. Os Estados Unidos têm um tratado com o Brasil e o Brasil faz parte de uma coisa que os Estados Unidos chamam de Clube dos 6 meses. Há uma lista de países dos quais os Estados Unidos não exigem esses 6 meses de validade e de antecedência do passaporte. Essa informação, inclusive, pode ser facilmente verificada na internet, no site do controle migratório americano. Então, para entrar legalmente nos Estados Unidos, você precisa de um passaporte válido no período que você vai ficar lá. Então, se a sua passagem é para retornar no dia 15 de agosto, você tem que ter um passaporte válido até 15 de agosto, até 16 de agosto. Esses 6 meses não são mais exigidos pelos Estados Unidos já faz alguns anos. Mas essa lenda urbana se cristalizou de uma forma insuperável, mas não é necessário. Para os Estados Unidos, não é necessário. Essa delegacia chique lá do Rio Mar funciona de que horas a que horas? O posto de emissão de passaportes do Rio Mar funciona de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, para confecção de passaporte e para entrega. E esse passaporte, a delegacia aqui pega os dados e manda para Casa da Moeda? Isso, o sistema é bem interessante, porque a confecção do passaporte é muito sofisticada. Não tinha condição da gente ter um local, uma gráfica, entre aspas, em cada local do Brasil. Então, a gente captura tudo por meio eletrônico, fotografia, biometria e todos os dados. É enviado via sistema para a Casa da Moeda. A Casa da Moeda confecciona os passaportes, devolve para a gente por via aérea e aí o requerente vai lá e recebe o seu passaporte, que foi feito na Casa da Moeda. Por isso, esse prazo de 6 dias úteis. Ele precisa ser feito no Rio de Janeiro e enviado para todas as localidades do Brasil. Agora, tem aqueles casos de urgência, né? Isso. Aí a gente tem 2 casos específicos. A gente tem o que se chama urgência, que eu prefiro dizer que é um passaporte comum com uma entrega expressa. É aquele caso que você não pode esperar os 6 dias úteis, mas você pode esperar até 72 horas. Aí você paga uma taxa extra por essa entrega expressa. Porque é o seguinte, quando você faz o passaporte regular, a Casa da Moeda tem um contrato com uma transportadora para devolver esses passaportes para a Polícia Federal em lote. Então, se o seu passaporte foi o primeiro feito, você vai esperar completar o seu lote e vem a caixa completa.
Mas se você não pode esperar esses 6 dias, você informa lá no posto, paga essa taxa adicional e o seu passaporte, assim que ele fica pronto na Casa da Moeda, ele é envelopado sozinho e enviado imediatamente. Aí esse passaporte ele chega com 72 horas. E ainda existe a situação excepcional, excepcionalíssima, que é o passaporte de emergência. Aí o prazo são até 24 horas, mas são para situações legalmente previstas muito específicas. E que não poderiam ser previstas pelo requerente, como, por exemplo, um caso de saúde em pessoa da família. Tem uma pessoa da sua família que está viajando e sofreu um acidente, vai fazer uma cirurgia, ou morreu. Infelizmente, é muito comum. Ou você é um profissional de saúde e faz parte de grupos como a Cruz Vermelha ou Médicos Sem Fronteiras, e houve uma catástrofe como o terremoto no Haiti, e você vai prestar socorro lá, você precisa chegar, é uma questão humanitária. Então, nesses casos, exige-se, além dos documentos regulares para a emissão do passaporte, a comprovação desse estado de emergência. Lembrando que o documento de emergência, o passaporte de emergência, ele é diferente do passaporte normal, ele só tem validade de 1 ano. A capa, a cor é diferente, ele é azul claro. Ele tem escrito na capa que é um passaporte de emergência. Então, o que é que vai acontecer? Quando você chega num país estrangeiro e apresenta aquele documento, a primeira pergunta que você vai responder do oficial de imigração é: ok, e qual é a natureza da emergência do senhor? Porque você vai ter que se justificar aqui e lá para estar usando um documento que não é o regular. Agora, tem também um passaporte especial. Eu ganhei 2 vezes esse passaporte. Eu fiz 2 viagens com o presidente da República, né? Eu fui para Nova York, outra vez eu fui para Moscou. E recebi um passaporte diplomático. Aquele passaporte parece que vale tudo. Esse passaporte diplomático é tirado aqui? Não, é emitido pelo MRE em Brasília, pelo Ministério das Relações Exteriores. Ah, é o Ministério que cuida disso. Também ele só vale durante a viagem. Isso. Aí a gente tem, nesses casos, o passaporte diplomático, que é para os diplomatas, e o passaporte oficial, também chamado passaporte de serviço, que é quando um servidor público brasileiro viaja a serviço. Mas aí eles são emitidos pelo Ministério das Relações Exteriores. Mas eu digo, é uma comitiva do presidente, ele leva os jornalistas, eles têm esse passaporte. Isso. Mas é tudo por Brasília. Isso. Presidência da República, Ministério das Relações Exteriores. Doutora Luciana, depois aí que a pandemia arrefeceu, claro que a Covid continua, agora vem um macaco aí, o mundo está uma desgraça. Depois da Covid veio um macaco aí para atingir as pessoas, inclusive gente aqui de Pernambuco. Aumentou a procura por passaporte? Veja, as viagens, as pessoas voltaram a viajar. Aumentou bastante. Em 2019, que foi o ano pré-pandemia, nós confeccionamos quase 76 mil passaportes em Pernambuco. Aí foram 76 mil passaportes confeccionados, a mesma quantidade entregues. Então, nós fizemos nos 3 postos cerca de 140 mil atendimentos, a grosso modo, em 2019. Em 2020, isso caiu para a casa dos 20 mil. Em 2021, permaneceu na casa dos 20 mil. Agora, em 2022, até 31 de julho, nós tínhamos feitos 32 mil passaportes. Então, acredito que daqui para o final do ano a gente deve navegar aí entre a casa de 60 mil e 70 mil passaportes. Uma pessoa da Polícia Federal diz que a senhora é muito chata para escolher os pessoal que vai trabalhar. Só trabalha lá com a senhora quem for atencioso, que gosta de conversar com as pessoas, né? Há esse critério também, né? Porque o pessoal do passaporte realmente é todo muito simpático. Veja, a pessoa precisa ter o perfil de trabalhar com atendimento ao público, né? Então, precisa gostar de atender o público, saber que o nosso trabalho é esse, é atender bem, prestar um serviço de qualidade. Agora, lá na cabine, se a pessoa for de óculos, ela manda tirar o óculos. De chapéu, manda tirar também, né? Manda, isso, para a gente poder ver o rosto e todos os pontos necessários ao reconhecimento, né? A distância entre a sobrancelha e o cabelo, o posicionamento das orelhas. As dicas, como é? Porque às vezes ao longo dos anos, como o passaporte tem 10 anos, a pessoa modifica a aparência. Então o policial ali ele é treinado para procurar por esses pontos que não se modificam. Tem um negócio agora, não sei o que, facial, que a pessoa muda a cara completamente. Aí pode até ter problema, né? Mas não muda completamente. Tem coisas que não conseguem ser mudadas. E o reconhecimento facial se baseia nesses pontos que são imutáveis. Não, porque se você botar um retrato desse ministro da Saúde aí,
antes e depois dessa facial que ele fez, você não conhece, né? Só se for especialista, souber a distância, ver a distância da sobrancelha para a testa, a orelha, se a orelha a distância é grande. entre os olhos. Dos olhos, né? Tudo isso Por isso que ele pede para tirar as coisas, para facilitar esse reconhecimento. O passaporte vale por 10 anos. E o passaporte do bebê? Aí, por 10 anos ele já é grandão. O passaporte da criança, ele vale no máximo 5 anos, mas há uma correlação entre a idade e a validade. Então, varia até 5 anos. E quem se separa e consegue na justiça mudar o nome, e também agora tem esse nome social que a pessoa no cartório consegue tirar. É aconselhável e mudar o nome, fazer outro passaporte com o nome correto, né? Isso. O ideal, o perfeito, né, o legal, é que a pessoa tenha o passaporte com o nome civil que utiliza. E a legislação brasileira só permite que a pessoa tenha um único nome. E as causas de alteração de nome são as mais diversas: casamento, separação, adoção, modificação de nome vexatório. Há pessoas que têm nome, que têm um trauma daquele nome, procura o judiciário, troca o nome, a mudança de gênero, ou seja, as causas de alteração do nome, elas existem, são previstas pelo direito, mas cada vez que a pessoa alterar o nome, ela deve alterar toda a sua documentação, para ter a documentação de acordo com o nome que ela está utilizando naquele momento. Lembrando que o passaporte utiliza biometria. Então, se você já teve o passaporte com um nome e a digital, se você se apresenta lá com um novo nome e não faz o registro necessário da mudança desse nome, o sistema vai travar, vai dizer, olha, essa digital já está aqui registrada como sendo de fulano e não de Beltrano. E o cara do aeroporto, você não vai viajar, não. Vai cuidar da sua vida, procura você não vai cuidar da sua vida. E a última pergunta, e a pessoa que tem o passaporte perdido ou roubado, o que é que deve fazer? O ideal é fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil e depois informar... No exterior? No exterior. Ele pode fazer o boletim de ocorrência eletrônico na Polícia Civil. E aí, quando retornar, informar a Polícia Federal aqui para que a gente bloqueie, para caso esse passaporte seja achado, não poder ser utilizado. E no exterior, ele tem que procurar a repartição consular do Brasil mais próxima para a emissão de um novo passaporte ou de uma autorização de viagem para que ele possa retornar. Nós queremos agradecer, doutora Luciana. E vocês viram que realmente tem um serviço que funciona 100% eficientemente, é esse da emissão de passaporte. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.